Meditação, cultura sintrópica, espiritualidade laica, a praxis da filosofia do coração, ecologia profunda, vegetarianismo, o Shuddha Yoga da Bhagavad Gita, a jornada do herói no Mahabharata, a revolução do altruísmo, estudos da paz, a universidade de coração, o ser, o estado e a civilização da síntese. Olá, esse podcast é dedicado à leitura dos textos do livro-blog Dhyana Bindu Bhagavad Gita, que deram forma à apostila CMT 014 sobre a arte e a ciência da meditação. Sejam bem-vindos. Neste quinto episódio da nossa série, nós vamos ler o texto A Origem das Práticas de Meditação na América Latina, o início de tudo. Esse texto trata da história da ciência da meditação desde o seu início no Chile, em 1917. Então, eu peço aos interessados que ativem o sininho do canal, no canto superior direito, para serem avisados sempre que um novo vídeo for postado. Grato a todos e a todas. Eu vou passar agora a leitura do texto. Esse texto é recente, foi escrito no dia 29 de janeiro de 2023. Então, a origem das práticas de meditação na América Latina, o início de tudo. Poucos sabem que a história da arte e da ciência da meditação na América Latina começou no Chile, quando em 1917 a senhorita Ana Huguet, presidente do ramo Arundhati da Sociedade Teosófica no Chile, convida alguns colegas para iniciarem um estudo da coletânea de artigos publicados por Subramania Iyer na revista The Theosophist, série dedicada em espanhol com o título de Uma Organização Esotérica na Índia. Ana Huguet, que há pouco havia sido admitida no Shuddha Dharma Mandala Vidyalaya, instituição espiritualista recém-inaugurada em 1915, que tinha sede inicialmente em Pura Savalkund, Madras, e era presidida por Subramania. E ela torna-se, então, o primeiro membro da instituição na América Latina. Ela, inclusive, que vai traduzir os primeiros folhetos do Shuddha Dharma e vai conduzir os estudos desse grupo ainda dentro da Sociedade Teosófica. Contudo, ela logo vem a falecer e isso faz com que alguns dos participantes escrevam diretamente para a Índia, solicitando a adesão ao Shuddha Dharma Mandala. Dentre eles, destacam-se Dom Benjamin Guzmán Valenzuela, a senhora Sara Bravo de Taules, a senhora Elmina Moissan, o senhor Otto George, o senhor Sadi Concha. Esses viriam a constituir, a partir de 1920, oficialmente, o secretariado da seção chilena do Shuddha Dharma Mandala. Então, sobre a constituição jurídica da nova organização e o seu florescimento no Chile. Em 13 de maio de 1927, os estatutos dessa nova organização, que tinha sede na Calle Vicuña Maquena 635,
são aprovados pelo governo e a instituição ganha personalidade jurídica conforme o decreto 1207 e ela se torna oficialmente a seção chilena do Shuddha Dharma Mandala Vidyalaya e seria presidida por Dom Benjamin, o terceiro membro a ingressar na instituição, até o seu falecimento, no dia 12 de setembro de 1984. Inicialmente, nem todos os antigos membros da Sociedade Teosófica que ingressaram no Shuddha Dharma aceitaram a indicação de Dom Benjamin como presidente e instrutor espiritual da nova instituição, uma vez que ele era muito jovem. E isso fez com que um grupo dissidente atuasse por algum tempo sob a direção de Luiz Felipe Martínez, mas esse grupo logo desaparece completamente. O carisma e a autoridade espiritual de Dom Benjamin se impuseram, e assim ele foi reconhecido como o único instrutor com autoridade espiritual para falar em nome da nova organização. E essa logo se ramifica pela América Latina e chega ao Brasil, ao que tudo indica, em meados dos anos 40, quando por aqui já estava Gabriela Mistral, que é o pseudônimo de Lucila de Maria del Perpétuo Socorro Godoy Alcaiaga. Aliás, essa é a mais ilustre representante desse período do Shuddha Dharma, né? Gabriela Mistral era membro do corpo diplomático chileno e residia na cidade de Petrópolis, no Rio de Janeiro. Em 1945, ainda que morando aqui no Brasil, ela se torna a primeira escritora latino-americana a ser agraciada com o Prêmio Nobel de Literatura. Desde jovem, ela se interessava por esse lado místico, por esse lado interior, presente em todas as culturas religiosas. E ela chega ao Shuddha Dharma, assim como seus primeiros membros, por meio da Sociedade Teosófica, à qual ela era filiada desde 1912, quando tinha 23 anos de idade. Mas é o Shuddha Dharma que vai possibilitar a ela aproximar as suas raízes cristãs do yoga integral de Sri Aurobindo, de quem ela logo se torna amiga. A sede oficial do Shuddha Dharma, ainda hoje, é na Calle Marim 411, em Santiago do Chile. Ela foi inaugurada em 1937 e ela é um verdadeiro tesouro, um museu com todas as valiosas relíquias e registros históricos desde a chegada ao nosso continente, em 1917, das primeiras orientações e definições relativas à arte e à ciência da meditação. A partir do final dos anos 40, já seriam constituídos os primeiros grupos de estudos em diferentes estados brasileiros, todos eles sob a orientação de Dom Benjamin, que ficou conhecido como Srivajra Yogidasa. Então esses grupos, aos poucos, principalmente a partir da visita ao Brasil em 1965, do instrutor mundial do Shuddha Dharma, Sri Janardana, eles foram originando vários ashrams independentes, ashrams que eram unificados por essa doutrina do Shuddha Yoga revelada pelo Senhor Krishna na Bhagavad Gita, que é considerada a principal escritura
sobre a arte e a ciência da meditação. O texto traz um vídeo que resume em parte essa história. O vídeo está no YouTube. Quem tiver acesso depois ao artigo do livro blog, lá encontra o link. Então, vários membros abnegados da seção chilena do Shuddharma Mandalã, eles assumiram para si essas funções de guardiões de todo esse patrimônio histórico, de toda essa pureza dos ensinamentos recebidos desde 1917 e de toda a doutrina em si, né? E principalmente da vasta e mística biblioteca em poder desses membros. Dentre esses servidores dedicados há mais de 40 anos à instituição, eu destaco por ordem alfabética Alejandro Obregón Torres, Ezequiel Vázquez Bustamante, Juan Carlos Aria Galdames e Nestor Espinosa Ortega, que tiveram a gentileza de receber a mim e a Cássia na sede da instituição nos dias 21 e 23 de janeiro de 2023. Eles nos receberam com muita presteza e cordialidade, e foi isso que me permitiu recolher os dados para que eu pudesse originar esse pequeno texto. Esses membros, sempre muito solícitos, eles estão prontos para acolher a todos os pesquisadores interessados na história e nas raízes em nosso continente dessa nobre arte da meditação. Levando em consideração esse contexto histórico que eu acabei de relatar, foi isso que, na verdade, me permitiu desenvolver na Universidade Federal do Rio de Janeiro a disciplina CMT 014, Oficina de Estudos, a Arte e a Ciência da Meditação, que está fundamentada na tese Sharadain de Bhagavad Gita, da McMaster University, 2007. Está fundamentada também neste livro-blog, Dhyana Bindu Bhagavad Gita, o sublime canto do Senhor sobre a arte e a ciência da meditação, e também no canal do YouTube, chamado Praxis Sintrópica /Shuddha Yoga, que é onde a gente disponibiliza todo o material para servir de apoio aos alunos da disciplina. Então, conforme mencionado anteriormente no livro-blog, eu tive a oportunidade de conhecer Sri Vajra e de receber dele as primeiras orientações a partir de setembro de 1974, durante uma das suas muitas visitas ao nosso país. Quer dizer, esse tema é tratado em vários artigos do livro-blog. Assim, não saberia agora detalhar quais. Tá? Alguns anos mais tarde, em setembro de 1980, o Dom Benjamin me convidaria, inclusive, para iniciar um ashram e preparar a admissão de novos membros. Depois de eu pensar um pouco, eu disse a ele que o meu caminho dentro da instituição do Shuddharma era outro e que eu havia aceitado o convite para trabalhar como voluntário anônimo de um projeto iniciado por Francisco Barreto no antigo Ashram Atma de Aracaju. E foi o que eu fiz até o falecimento do Francisco, no dia 13 de novembro de 2020. A partir de quando eu passei a me dedicar mais diretamente a este projeto de implementação da cultura viva do Shuddha Yoga no meio acadêmico, conforme essa praxis sintrópica disso que nós chamamos de Universidade do Coração,
e que Dom Benjamin costumava chamar de Universidade Shuddha. Essa Universidade do Coração, que teve a sua reunião inaugural, para a sua implementação, digo, né? No nosso apartamento em Ipanema, no Rio de Janeiro, no encontro que nós tivemos em 2012, de 3 a 5 de fevereiro, com alguns membros da Grande Síntese, interessados em levar em frente essa ideia de Srivajana, de Dom Benjamin. O Srivajana teve o cuidado de criar toda uma estrutura que viabilizasse o funcionamento da instituição, do Shuddha Dharma, né, como uma espécie de escola elementar e introdutória que seria preparatória, né, para essa futura Universidade Shuddha. Isso ela é fundamentada em conformidade com os mistérios do Shuddha Yoga e da sua praxis, né? Que é a arte e essência da meditação descrita na Bhagavad Gita. E ainda hoje, vários núcleos criados por Dom Benjamin funcionam no Brasil, levando em frente essa proposta, essa disciplina espiritual fundada na arte e na ciência da meditação, né? Só que agora elas já rivalizam com uma série de outras escolas que foram chegando aos poucos ao nosso país, né? Tanto assim que muita gente aponta que foi após a Segunda Guerra Mundial que as práticas de meditação em nosso país teriam tido um primeiro impulso com a imigração japonesa e com a abertura dos templos budistas. E depois, a partir dos anos 60 e 70, com a chegada dos representantes das diversas escolas de yoga, do Vedanta e várias instituições outras dedicadas às práticas de meditação, com ênfase mais ou menos ritualística, como é o caso, por exemplo, do Advaita Vedanta. Mas, de qualquer modo, cabe destacar que a instituição pioneira que introduziu as práticas de meditação na América Latina é essa instituição que então era muito nova, chamada Shuddha Dharma Mandala. E isso se deu a partir do interesse de um grupo de membros da Sociedade Teosófica, em 1917, quando leram alguns textos relativos ao Shuddha Dharma na revistinha editada pela Sociedade Teosófica. E a partir daí resolveram escrever para a sede da instituição na Índia e, após preencher alguns requisitos, foram aceitos como membros da instituição. Então essa é a história que eu queria apresentar aqui hoje. Grato a todos, até uma próxima.